A cultura informa, opinião. A gente vai conversar agora, neste começo de semana, nesta segunda-feira, com o professor universitário, político, presidente de partido. Eu estou falando de... Nosso amigo Rafier Delon. Rafier, boa tarde. Boa tarde, Dido, André. Que bom, segundou com vocês. Forte abraço, Rafier. O prazer é nosso ouvir os seus comentários a partir de agora. Pois é, André. Hoje, mais uma semana se inicia na expectativa daquilo que todo meio político aguarda desde o princípio do anúncio do candidato governista, que é a possível escolha do nome do Senado para compor a chapa da Frente Popular e disputar, obviamente, a eleição de outubro. A partir daí, você vai observar que pode-se acontecer da estratégia também da oposição, a partir dessa definição, observar qual será o melhor cenário, a melhor estratégia, se será a questão regional, se será a questão de colocar também um contexto do interior nesse aspecto para quebrar o monopólio de uma eleição apenas voltada para a região metropolitana no que diz respeito ao pleito majoritário. E a gente observa que, de modo muito claro, pelo menos de acordo com as últimas informações que nós temos, é que o processo se afunilou em dois nomes. Um seria do PT, e aí onde mora o problema, porque não existe, Dido e André, um nome de consenso dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que o PT tem um modus operandi interno de discutir questões partidárias que é próprio do PT, e até então a gente sabe que do ponto de vista matemático eleitoral, a atual deputada federal Marília Reis teria aí uma preferência no que diz respeito às últimas pesquisas, no que diz respeito à sua capacidade eleitoral numa possível campanha. Porém, entretanto e todavia, faltou combinar com os russos, levando em conta a questão municipal da eleição de prefeito do Recife, que foi uma campanha no segundo turno fraticida, né? Ou seja, muito delicada, né? De farpas pesadas, pessoais, envolvendo famílias, o que, obviamente, descarta o nome da deputada para ser a possível escolhida do partido para disputar a eleição majoritária na Frente Popular. Os outros nomes também, de André, existem as existências internas e também externas. Por que eu digo externas também? Porque nesse aspecto é de se observar que a bancada de deputados federais de Pernambuco, da base governista, também estão de olho no que diz respeito às possíveis bases de um deputado federal seja escolhido para essa determinação de vaga e, consequentemente, ter o desdobramento da divisão das bases eleitorais, o que é uma coisa natural no processo político, o que é algo legal do ponto de vista político e que, obviamente, se trata de algo que é a famosa sobrevivência política. Eu digo isso porque o nome do deputado federal Carlos Veras se coloca aí como preferencial, mas a gente sabe que, do ponto de vista da estratégia do PT, existe algo muito claro, que é um efeito escadinha, podemos dizer assim. O deputado viria para o Senado, possivelmente, e, consequentemente, já teria o atual deputado estadual do PT, que é presidente estadual do PT, alçado à condição de candidato a deputado federal. O que isso quer dizer de modo claro, Dido, André e ouvintes da Rádio Cultura? Que, do ponto de vista prático, não teria aí essa divisão dos possíveis votos que o deputado teve junto com a bancada federal, que, obviamente, precisa da sobrevivência política. O deputado Carlos Vera teve algo em torno de 72 mil votos na eleição, né? Tem um histórico aí ligado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, então tem uma estratégia própria de fazer política eleitoral dentro de Pernambuco. No outro ponto, e aí vamos ser bem categóricos também, existe a possibilidade real do deputado federal André de Paula, que preside o PSD em Pernambuco, de ser o nome também escolhido junto a essa frente. André tem uma biografia que inveja qualquer tipo de político mandatário no estado de Pernambuco, por que não dizer também no Brasil. Ele fez uma construção considerável nesse caminho. Foi vereador do Recife, foi deputado estadual, foi secretário de Estado por inúmeras oportunidades, né, como secretário
da Agricultura, como secretário das Cidades, deu sua contribuição também no Executivo e comprovou junto ao Legislativo que tem uma capacidade considerável de articulação e de saber intermediar posições antagônicas, se transformando num player importantíssimo aí do processo eleitoral de Pernambuco. Nesse aspecto, a gente observa que não existe nenhum segundo ou terceiro nome dentro do PSD para se disputar a eleição de deputado federal, caso André de Paula seja alçado à condição de senador da chapa. Com isso, existiria aí, de modo muito claro, de modo muito transparente, uma verdadeira redistribuição da base eleitoral do deputado federal André de Paula, que teve no último pleito algo em torno de 118 mil votos para deputado federal. Outra observação também de André, ainda falando sobre a vaga do Senado, são as conjunturas nacionais, levando em conta o diálogo cada vez mais intenso em relação ao PSD nacional e também ao PT nacional. É muito provável que no primeiro turno não se exista uma coligação majoritária nesse aspecto, mas a gente sabe que, levando em conta a tendência que a política nacional caminha, nós estamos aí nas vésperas de termos um segundo turno presidencial na eleição de outubro. Então, com isso, obviamente, os possíveis preferenciais dessa polarização nacional precisam ter um direcionamento claro de abrir palanque e diálogo com todas as vertentes relacionadas à política nacional. E a gente sabe que o PSD, confortavelmente, tem uma penetração interessante não só nas regiões metropolitanas do país, mas também nos rincões e que, consequentemente, isso será reflexo nas eleições das suas bancadas, tanto para deputado federal, como também para senador, o que vai ser altamente importante para futuras articulações relacionadas à nova legislatura que começa o ano que vem. Então, a semana começa nessa expectativa. A gente acredita que até a semana que vem isso deve ser resolvido, até porque, apesar das convenções serem e terem um prazo do final de julho até o início de agosto, a gente sabe que tudo tem que definir até esse mês, até porque, se não forem esses caminhos, existe a questão das montagens das chapas proporcionais. E é justamente esse o segundo assunto do dia, André e Dido, que os presidentes estaduais de partidos estão com a mão na cabeça, levando em conta que nos restam apenas 24 dias para o fechamento desse contexto das filiações partidárias. Quem quiser disputar a eleição em outubro tem que estar afiliado no máximo até o dia 2 de abril, mas a gente sabe que o final desse mês é o prazo que todo mundo pensa em se definir. A gente faz parte também, infelizmente, de uma cultura que deixa tudo para a última hora, levando em conta que tempo teve para montagem de chapa, tempo teve para discussão de projeções e de cenários, mas o jogo político, quando se afunila, a gente sabe que tudo acontece nesses próximos 15, 20 dias que estão nos separando no mês de abril. Do ponto de vista prático, a gente sabe que cada partido pode juntar até 50 candidatos a deputados estaduais em Pernambuco, Didi André. Por que 50? Porque é o número de cadeiras mais um. Nós temos 49 cadeiras para deputado estadual e mais um, no caso, seria 50. No aspecto federal, 26 cadeiras, ou seja, cada partido pode ter até 26 candidatos. São 25 cadeiras, mais um, dá 26. E aí, respeitando, claro, a proporcionalidade de gênero, que é 30%, obviamente, e que, do ponto de vista prático, todo mundo fica correndo atrás e como se torna cada vez mais importante a presença das mulheres nas disputas eleitorais. Então, tem muita coisa para acontecer. A gente sabe que quem quer fazer o trabalho de última hora sempre vai ter uma dificuldade maior para fazer esse trabalho, mas tenha certeza que nas próximas 2 semanas muita água vai rolar para a gente ter noção em relação a isso. Já do ponto de vista local, para a gente fechar o nosso comentário de hoje, de André, é importante ressaltar que a semana também se torna importante no que diz respeito às articulações, às negociações em relação à Câmara Municipal de Caruaru, que tem um projeto importantíssimo a ser votado em relação aos professores da rede pública municipal. A Prefeitura não tem
tido mostrado capacidade de articulação junto à categoria, o que não é algo apenas dessa gestão, é das que passaram também. Então, isso é apenas um complemento do que a gente já viu em outrora, mas o coletivo Professores de Caruaru e Luta estão bem articulados, junto aí também com o trabalho do SISMUC, para colocar na imprensa, para colocar na sociedade de Caruaru a importância desse debate. A gente já sente também que alguns vereadores querem pautar, que alguns vereadores estão articulando isso, inclusive com conversas com alguns líderes de professores, mas é importante ressaltar, e vou citar aqui bem breve, o que diz a nota do coletivo Professores de Caruaru e Luta. A prefeita de Caruaru, aquela que também quer se lançar ao governo do estado, acaba de concretizar, no dia 28 de fevereiro, seu desrespeito e desvalorização contra os professores efetivos da rede municipal de ensino de Caruaru, onde enviou à Câmara dos Vereadores, por meio do ofício 1162/2022, o projeto de lei que dispõe sobre a atualização do piso salarial dos professores do Magistério Público da Educação Básica no âmbito municipal. No referido projeto, tem-se por objetivo reajustar o vencimento da base dos professores efetivos em apenas 10,16%. Tal percentual corresponde praticamente ao acumulado da inflação brasileira mediante a IPCA, que é o índice, André, a nível nacional, que foi de 10,6% em 2021, ano passado. Então, para finalizar, esse percentual de 10,16% está enormemente distante do percentual de 33,24% anunciado pelo governo federal. Diferente do governo do estado, que concedeu um reajuste de 35% aos professores da rede estadual com repercussão na carreira, a Prefeitura de Caruaru segue um caminho de destruição da carreira do Magistério Público Municipal. Então é um assunto que requer nossa atenção, Didi André. Outra observação que eu também não posso, em hipótese alguma, deixar de citar, é que na reunião com os edis, nem o secretário de Educação estava presente. Aí eu pergunto a você, ouvinte da Rádio Cultura, qual tem sido a contribuição, qual tem sido a necessidade da presença do atual secretário de Educação da Prefeitura de Caruaru junto ao quadro, não só da educação, mas também do organograma. Eu não tenho dúvida que quando chegou a data certa, ele botou o cartão para receber seu salário e suas gratificações, se porventura tiverem, o dinheiro estava lá presente. Mas a sua presença na reunião com os vereadores para explicar uma pauta que é importantíssima e prioritária para o momento municipal de Caruaru, ele recebeu ausência. E cá para nós, que não saia daqui, Didi André, colocar o responsável pela antiga desta para explicar o projeto, é sem dúvida alguma uma desvirtuação de funções e querer subestimar, claro, a capacidade do caruaruense. É importante colocar tudo isso, porque se trata de situações que envolvem diretamente uma rede pública que tem um número considerável de professores, mais de 1.000 professores, mais de 1.000 profissionais efetivos da rede pública municipal, e que infelizmente ficam à mercê da boa vontade, do bem-querer de um secretário que não está nem aí para a questão local, que não se preocupa, que não conhece o município de Caruaru e que, consequentemente, é o que quer se vender para uma possível disputa ao governo do estado, ao Palácio dos Campos das Princesas. Por hoje é isso. Ok, nosso amigo Rafi Delon, a gente já aproveita nesse momento aqui, diz que nosso ouvinte pode participar do nosso programa mandando sua pergunta para o Rafi através do nosso WhatsApp 981091130, nossa transmissão também no Facebook da Rádio Cultura e em nosso canal no YouTube. Mensagem aqui do Manuel do Boa Vista, tem também aqui o Douglas Tricolor, a vesícula que danado ele sentiu, Rafi Delon. Ele fez uma cirurgia. E perguntando sobre a cirurgia do Rafi, que já está aí, ó, novinho em folha. Obrigado, Manuel. Realmente, eu como citei semana passada, Didi André. Foi o Douglas. O Douglas. Isso. Passei por um procedimento cirúrgico. Eu não sentia nada, obviamente, mas devido à boa orientação médica de grandes profissionais, Dr. Oscar Barreto, Dr. Tadeu Lins, Dr. Wagner, me orientaram que eu fizesse e retirasse a vesícula, né, que não tem tanta importância no estômago, né, da gente, no nosso corpo, para evitar possíveis futuros problemas, né, devido termos cálculos na vesícula, né, devido também a observar isso em exames rotineiros, não sentia nada. Então é melhor
pecar pelo excesso, né, Didi André? Então, aproveitei o carnaval de perna para cima, como diz o ditado, né? Estudando, lendo, preparando o futuro. E estou aí 100%, já estou saindo de casa, já estou correndo e voltando às atividades normais. Muito obrigado pela pergunta, Douglas. Rodrigo Melo, do São Francisco. Boa tarde a todos. Tenho 2 questionamentos ao Rafier. Qual avaliação você faz da propaganda do PSDB Pernambuco, onde Raquel aparece ao lado de Eduardo Campos? É uma estratégia, né, Rodrigo? Uma estratégia de tentar colar a imagem de um de outro, né? Mas a gente sabe que, na prática, a passagem da prefeita pela Secretaria de Infância e Juventude do Governo do Estado no governo Eduardo Campos não foi positiva, né? Os índices em relação à FUNASE foram os piores possíveis. O índice relacionado à inserção do jovem no mercado de trabalho também não foi positivo. E, sendo bem franco, quem é de Caruaru e conhece como é que está a cidade depois do período eleitoral, sabe que ali é um verdadeiro estelionato eleitoral, aquela inserção do PSDB, né? O que é um estelionato eleitoral, de André? É quando se vende uma coisa que na prática não existe. A gente sabe que até o período eleitoral de 2020 existia um ritmo de campanha, um ritmo de gestão, obviamente visando o pleito eleitoral. Quando passou o pleito eleitoral, a gente tem uma ausência enorme da chefe do Poder Executivo em relação a Caruaru. As coisas parecem que não funcionam. Você não consegue andar menos de 500 metros na cidade sem encontrar um buraco, sem ter um asfalto danificado, sem ter uma pedra de calçamento danificada. Se você vai para a educação, que era o carro-chefe da gestão, não tem diálogo com os professores, uma discussão enorme em relação ao piso. Quando você vai para a saúde, as problemáticas são as mesmas também do período. E, em linhas gerais, você não vê um grande projeto na cidade. Você não vê uma grande perspectiva, pelo contrário. O que a gente começa a observar agora, de André, é uma preocupação enorme dos caruaruenses com a possível renúncia da prefeita e, consequentemente, o vice-prefeito assumindo. Então, isso é preocupante. Isso é de tirar o sono dos caruaruenses. Só mandar aqui um abraço rapidinho aqui, o Jailton Arruda está acompanhando a gente por aqui, muito obrigado, boa tarde para você, Jailton. Tem aqui a Iraci Diniz também acompanhando nossa programação, o Jobson Almeida, muito obrigado pela audiência também, e tem uma audiência aqui, um ouvinte bem de longe, do sertão, ó, Leila do Pastel, está assistindo a gente lá direto de Salgueiro, boa tarde para ela. Forte abraço, Leila. Obrigado, viu, Leila. Deixa eu mandar um abraço também, André, de pois fazer não, uma Rafael. referência o nosso grande amigo Padre Bosco, que é o pároco da paróquia da Sagrada Família, lá no José Carlos de Oliveira. E ele, sabendo da audiência da Rádio Cultura e Safia, divulga lá que dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente vai fazer aqui o casamento comunitário na igreja. Não vai ter nenhuma despesa em relação à questão do cartório, à questão da igreja. Então, Didi e André, não sei se vocês já estão casados, mas se não estiverem, está feito o convite do Padre Bosco. Dia 12 de junho, dia dos namorados, casamento comunitário na paróquia Sagrada Família, que fica ali no bairro José Carlos de Oliveira, totalmente gratuito, sem ter custo nenhum. Quem tiver interesse, obviamente, pode procurar a sacristia da igreja, que terá todas as informações. O convite é para você, André, e para você, Dito, também, viu? Vou ver se até lá eu encontro a pareia. Encontrar a noiva, né? Exatamente. essa difícil missão. Tem tempo, viu? Tem tempo. Tem tempo, abril, sim. Maio e início de junho. Isso. O Givanildo do Centenário, pegando esse gancho que você falou da situação difícil em Caruaru, o Givanildo disse: Rafi, Caruaru está abandonada, pois a prefeita só se preocupa na candidatura ao governo do estado. A educação e a saúde de Caruaru está uma lástima. É a opinião aqui do Givanildo do Centenário. Pois é, Givanildo, e você observa que quando se tem uma retaguarda, né? Quando fala retaguarda é o quê? É um vice-prefeito, um time de secretários que realmente deem conta do recado, deixa uma situação mais confortável para a chefe do Poder Executivo fazer sua pré-campanha, né? Se ausentar de Caruaru mais do que já era ausente. E eu recordo muito bem que durante o período eleitoral dizia, olha, eu vou estar mais presente durante a gestão do que na campanha. E isso tudo era falácia, era só para ludibriar o eleitorado caruaruense. Mas quando não se tem um substituto, né, um vice-prefeito, um time de secretários antenados, sintonizados, com metas, com planejamentos relacionados ao município, realmente fica uma terra sem lei. Esse sentimento do Givanildo é um sentimento que eu tenho ouvido de muita gente, na zona rural, na zona urbana, na periferia, em todo canto da cidade, que a gente pede a Deus, primeiramente, que se reverta, até porque é o bem comum das pessoas que estão em jogo.
A gente agradece a participação do Rafier Delon aqui no nosso programa, começando a semana, nesta segunda-feira. Rafier, forte abraço e até a próxima participação. Grande abraço, Dida, um abraço, André, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Foi um prazer. Até mais. Forte abraço, Rafier.